Como os seus esforços iniciais podem ajudar o seu filho a envolver-se com os outros e a melhorar a sua aprendizagem? Terrell, de 2 anos de idade, foi recentemente diagnosticado com TEA. Os pais, Patricia e James, reuniram-se com um médico que conduziu a avaliação e mencionaram que uma das coisas mais frustrantes para eles é a dificuldade de Terrell em comunicar. Tem muita dificuldade em compreender o que ele quer ou precisa e estão sempre a tentar adivinhar por que razão está zangado. Terá fome ou estará cansado? Desconfortável ou com dores? Se ao menos ele conseguisse apontar para o que deseja, em vez de se entregar a uma birra que parece surgir do nada. Quando Patricia tenta falar com Terrell, ele parece ignorá-la e, muitas vezes, afasta-se. Patricia e James sentem-se impotentes e frustrados. De certo o leitor está a ter experiências deste gênero. Neste caso, a informação presente neste livro deve proporcionar-lhe algumas ferramentas muito úteis para ajudar o seu filho com autismo a comunicar e a aprender, e, ao mesmo tempo, diminuir a sua frustração e a da criança. Isto porque se baseia em décadas de pesquisas e prática clínica com crianças pequenas com autismo, experiências que nos informaram sobre como e por que razão uma intervenção precoce funciona. A utilização que fizer das nossas técnicas irá melhorar quando souber o que está por detrás das estratégias, por isso este capítulo é uma base para o resto do livro. Como aprendem as crianças? Na maioria dos casos, as dificuldades de comunicação associadas ao autismo começam muito cedo, muito antes de a fala se desenvolver. Por vezes, a criança começa a comunicar, mas depois perde essas competências no 2º ou no 3º ano de vida. As crianças pequenas com autismo muitas vezes não têm a capacidade de perceber que as pessoas podem trocar mensagens entre si, de mente para mente, através do ar, do olhar, dos movimentos corporais e dos sons da fala. A criança com autismo vê estes movimentos e ouve estes sons, mas não sabe que há um significado por detrás deles, uma mensagem a ser lida. Frustrados. Se pensar bem, é possível que tenha visto o início do autismo do seu filho quando ele ainda era bebê. Em algumas crianças, as diferenças de comportamento são fáceis de notar, em outras, as diferenças são sutis e passam facilmente despercebidas. Outras crianças com autismo parecem não apresentar quaisquer dificuldades durante o 1º ano, mas desenvolvem sintomas de autismo mais tarde. Estudos de uma de nós, Geraldine e Dawson, examinaram cassetes de vídeo gravadas em casa pelos pais de bebês que vieram a desenvolver autismo mais tarde. Estas cassetes mostraram a Dawson e a sua colega Sterling que por volta dos 8 a 12 meses de idade esses bebês despendiam menos tempo a olhar para as outras pessoas, respondiam menos quando os pais tentavam obter a sua atenção, chamando os seus nomes, e não usavam os primeiros gestos, tal como apontar, que os bebês tipicamente usam antes do desenvolvimento das palavras e que os ajudam a progredir na fala. Por isso, a forma como estes bebês experimentavam o seu meio ambiente era muito diferente do da maioria dos bebês, passavam menos tempo focados nas outras pessoas e tinham muito menos experiências com a comunicação. Isto é importante porque durante os primeiros meses e anos de vida o cérebro de um bebê muda rapidamente, absorvendo informação e sendo moldado por essa informação. O cérebro dos bebês não é totalmente programado pelos genes. O cérebro desenvolve-se rapidamente, e cada experiência que o bebê tem afeta as ligações cerebrais e constrói mais circuitos, os quais podem transportar mais informação de forma mais eficaz. Como explicam os cientistas, há muita plasticidade cerebral no início da vida. Percebi aos 9 meses de idade que havia algo de errado com a minha filha. Podia deixá-la na cadeirinha durante horas que ela se mantinha absorta a olhar para a televisão. Qual é o bebê que faz isso? Sentia-se totalmente satisfeita por não ter qualquer interação comigo. Desfolhava livros, via televisão e não exigia qualquer tipo de afeto. Nessa altura soube que a minha filha seria surda ou autista. A aprendizagem da linguagem depende especialmente dessa plasticidade cerebral. Sentimos-nos deslumbrados com a capacidade que as crianças têm em aprender línguas, todas as que estiverem à sua volta, e falá-las como se fossem nativas. Em contrapartida, muitos de nós tentamos aprender uma língua nova em adultos e descobrimos que era praticamente impossível parecermos nativos. Este é um dos melhores exemplos da capacidade especial para aprendizagem nos primeiros 5 anos de vida.
Nas crianças com autismo, quanto mais cedo começarmos a intervenção, melhor conseguiremos capitalizar a tremenda plasticidade e capacidade de aprendizagem durante os primeiros meses e anos de vida. Quanto mais progressos a criança com autismo fizer nos anos pré-escolares, menos incapacidades terá mais tarde. Dica útil: quanto mais cedo começarmos a intervenção, melhor conseguiremos capitalizar a tremenda plasticidade e capacidade dos primeiros meses e anos de vida, minimizando as incapacidades que caracterizam o autismo. As pesquisas mostraram que a intervenção precoce nas crianças aumenta a capacidade de brincar, as capacidades cognitivas, QI, a fala e o discurso, e o desejo de interações sociais. Melhora as capacidades sociais, diminui os sintomas de TEA e os problemas de comportamento. Ajuda as crianças a aprender mais depressa e a participar melhor em todos os aspectos da vida, em casa, na escola e na comunidade. Alguns estudos descobriram que o diagnóstico chega mesmo a mudar para algumas crianças como resultado de uma intervenção precoce. As crianças que recebem intervenção podem mostrar menos sintomas de autismo. Isto permite a muitas crianças frequentarem a pré-escola, o jardim infantil ou a escola primária, a desenvolver maiores competências de conversação e brincadeira, e relações mais complexas com os amigos. As mudanças positivas não acontecem apenas para algumas crianças que recebem intervenção precoce. Todas beneficiam, embora as mudanças sejam mais rápidas e maiores para umas do que para outras. Como funciona a intervenção precoce? Estudos sobre a aprendizagem infantil ajudaram-nos a compreender por que motivo a intervenção precoce é tão eficaz. Seguem-se alguns fatos sobre como os bebês e as crianças aprendem. Nos últimos 30 anos, os cientistas descobriram que os bebês pequenos estão altamente envolvidos na aprendizagem e sabem mais do que pensamos. As crianças pequenas são como cientistas em ponto pequeno. Desenvolvem ideias de como o mundo em seu redor funciona e testam estas ideias através das ações dos seus corpos e sentidos. Absorvem informação de todas as suas experiências e usam essa informação para melhorar as suas ideias sobre como o mundo funciona. Por exemplo, os cientistas descobriram que as crianças têm um conhecimento rudimentar da física, dos números e de outras propriedades físicas, e usam este conhecimento para fazerem experiências no mundo que as rodeia. Quando nascem, as crianças têm, de fato, a capacidade de escutar e produzir todos os diferentes sons da fala que compõem todas as línguas faladas no mundo, uma capacidade que se perde com o tempo para as línguas a que a criança não está exposta. Isto explica por que motivo temos pronúncia quando aprendemos outros idiomas em adultos. Desde o nascimento, as crianças conseguem reconhecer rostos e vozes familiares. Vêm ao mundo preparadas para interagir com coisas e pessoas e para descobrir e aprender com o mundo que as rodeia. Devido à natureza ativa da aprendizagem infantil, é importante ter em conta o seguinte: que oportunidades para aprendizagem estão disponíveis nas várias atividades diárias do seu filho com autismo? Que tipos de atividades o seu filho tem à disposição e considera recompensadoras? O seu filho tem as capacidades básicas para aprender com as outras pessoas, tais como prestar-lhes atenção, brincar com elas e observar o que fazem? O seu filho demonstra alguns problemas de comportamento que interferem com a aprendizagem, tais como birras frequentes e comportamentos excessivamente repetitivos? A criança de desenvolvimento típico está sempre a aprender, em todos os momentos do dia. Quando acorda, começa a balbuciar e a brincar com as mãos, com os dedos dos pés ou com os brinquedos que encontra no berço. Examina como funcionam, o que acontece quando atira com eles ao chão, como os pais respondem quando ela balbucia ou quando os brinquedos fazem muito barulho ao cair no chão. Quando os ouve cair, ela pode gritar, imitando o som dos brinquedos. Ela recorda-se que da última vez em que fez isso, apareceu um dos pais. Há grandes hipóteses de ela ouvir o som da mãe ou do pai abrir a porta do quarto. Volta-se rapidamente para esse som e observa com atenção as expressões faciais e as palavras dos pais à medida que se aproximam dela. Está acordada há apenas 5 minutos e já aprendeu algo acerca da causa e efeito, da gravidade, das emoções e das palavras. Agora comparemos esta criança com uma criança com autismo. Ela acorda e também começa a brincar no berço, mas a sua brincadeira é diferente. Pode ignorar os brinquedos e antes sentir-se fascinada pela forma como a luz brilha através das frestas das cortinas.
Pode balançar a cabeça para trás e para frente para fazer experiências com a luz, notando como ela muda com o movimento da sua cabeça, observando as mãos e os dedos a moverem-se na luz. Pode passar muito tempo a sacudir a cabeça para trás e para frente, observando a luz. Fica calada, sem emitir qualquer som. Quando os pais se aproximam para lhe pegar ao colo, ela não se volta para observar as suas expressões nem reage às suas vozes. São os padrões de luz que ainda retêm a sua atenção. Também ela está a aprender, mas em vez de aprender sobre brinquedos, sons de fala, expressões e pessoas, está a aprender sobre padrões de luz e movimento. Perdeu oportunidades importantes para aprender como comunicar, socializar e brincar, porque ela não chamou os pais nem os viu entrar, e porque a luz era para ela mais importante do que os brinquedos. A sua atenção demorada com a luz e com os movimentos dos dedos e da cabeça interferiram com a atenção para outras oportunidades de aprendizagem disponíveis. Algumas das principais diferenças entre os bebês com desenvolvimento típico e os bebês com autismo encontram-se na página seguinte. Um objetivo central da intervenção precoce é ajudar as crianças pequenas com TEA a prestarem atenção a oportunidades de aprendizagem social fundamentais, tais como a fala, as expressões e os gestos, e aumentar ou realçar a sua atenção para com as pessoas, as suas ações, sons, palavras e expressões, para que as crianças possam mais prontamente compreender a informação que é essencial para a linguagem típica e para o desenvolvimento social. Algumas diferenças de aprendizagem entre as crianças de desenvolvimento típico e muitas crianças com autismo. Oportunidades de aprendizagem. A maioria das crianças envolve-se numa ampla gama de oportunidades de aprendizagem, explorando ativamente tanto os ambientes sociais como os não sociais. Muitas crianças com autismo tendem a concentrar-se menos no ambiente social e a concentrar-se mais no ambiente não social. Isto limita as oportunidades de aprendizagem. Atividades. A maioria das crianças está naturalmente interessada nas outras pessoas, incluindo expressões faciais, movimentos, gestos e palavras. Considera as atividades sociais muito recompensadoras. Parece estar mais interessada nas pessoas do que nos objetos. Muitas crianças com autismo estão naturalmente interessadas nos objetos e exploram-nos de formas invulgares, tal como cheirar e olhar para eles de determinados ângulos. Parecem mais interessadas nos objetos do que nas pessoas. Competências básicas de aprendizagem. A maioria das crianças imita prontamente o que os outros fazem, compreende que os outros respondem aos seus movimentos, gestos e sons, utiliza muitas formas para explorar os objetos. Muitas crianças com autismo não imitam prontamente nem compreendem que o seu comportamento afeta o comportamento dos outros, tendem a brincar com os objetos de forma limitada. Comportamento que interfere. A maioria das crianças envolve-se em alguma brincadeira repetitiva, mas rapidamente muda a atenção para outras atividades. Muitas crianças com autismo envolvem-se em brincadeiras repetitivas durante longos períodos de tempo, e têm dificuldade ou ficam irritadas quando os outros tentem dirigi-las para outras atividades. Os psicólogos do desenvolvimento usam o termo escalonar para descrever a forma como os pais ajudam os seus filhos a aprender captando a atenção das crianças para as oportunidades de aprendizagem mais importantes no meio ambiente. Quando os pais captam a atenção dos seus filhos para as oportunidades de aprendizagem, os pais aumentam ou diminuem o estímulo consoante necessário, fornecem brinquedos apropriados, repetem e exageram certas ações, abrandam e simplificam o discurso, etc., para que as crianças possam aprender mais facilmente. Quando o leitor, enquanto pai de uma criança com TEA, utiliza estratégias de intervenção precoce para captar a atenção do seu filho, irá utilizar algumas das mesmas estratégias que os outros pais utilizam, mas irá construir um suporte mais forte para o seu filho, um que está mais sintonizado com as características de aprendizagem individuais do seu filho, as suas atividades favoritas, experiências e sensibilidades, assim como os desafios de aprendizagem que são vistos na maioria das crianças. Com TEA. Quando começa a utilizar técnicas de intervenção precoce com o seu filho, como as que são descritas mais à frente neste livro, irá aprender técnicas para fazer o seguinte. 1. Captar a atenção da criança para as pessoas no seu meio ambiente. 2. Tornar a brincadeira social mais agradável e recompensadora. 3. Ensinar-lhe as técnicas básicas da aprendizagem.
Prestar atenção às expressões, vozes e ações dos outros. Imitar os outros. Usar a voz e o corpo para comunicar. Partilhar emoções, necessidades e interesses com outros. Compreender que as comunicações das outras pessoas têm significado para ele. Aprender a usar e a compreender a linguagem. Reduzir quaisquer comportamentos que interfiram com a aprendizagem. Com estas técnicas de intervenção especiais, será capaz de abrir um mundo de oportunidades de aprendizagem para o seu filho durante o período em que o cérebro dele ainda está a desenvolver-se muito rapidamente, e isto irá maximizar o impacto da intervenção precoce. Os desafios únicos de aprendizagem associados ao autismo. Muitos estudos mostraram-nos as formas únicas através das quais as crianças com autismo interagem com o mundo, e ajudaram-nos a compreender melhor alguns dos desafios de aprendizagem únicos associados com as TEA. São estes desafios que a intervenção precoce tem como alvo. Seguem-se os desafios comuns associados às TEA. Atenção, em vez de naturalmente prestarem atenção às pessoas, incluindo expressões, gestos e vozes, as crianças com autismo tendem a prestar mais atenção aos objetos e a outro tipo de informação não sensorial, luzes, padrões, etc. Motivação social. Em vez de procurarem as outras pessoas para interação e sentirem-se motivadas a partilhar experiências com os outros, as crianças com autismo podem preferir passar o seu tempo sozinhas ou a brincar perto, mas não com os outros. Uso dos gestos. Quando tentam comunicar, as crianças com autismo muitas vezes não usam gestos para partilhar as suas experiências com os outros, tais como apontar ou mostrar coisas aos outros. Também tendem a não compreender ou responder aos gestos comunicativos dos outros. Imitação e tomada de turno. Em vez de imitarem prontamente os sons e ações dos outros, as crianças com autismo muitas vezes não imitam os outros e não se envolvem em brincadeiras alternadas com brinquedos. Não parece ser particularmente agradável para elas. Brincar com brinquedos. Em vez de explorarem muitos objetos e os usarem de formas criativas, as crianças com autismo podem, muitas vezes, focar-se num pequeno conjunto de objetos e repetir a mesma ação vezes sem conta. Podem ficar angustiadas quando este padrão de brincadeira é interrompido pelos outros. Tendem a brincar sozinhas com objetos e não com outras crianças. Balbuciar. Em vez de emitirem muitos sons e prestarem atenção aos sons das outras pessoas, as crianças pequenas com autismo mantêm-se, geralmente, em silêncio. Podem emitir apenas um número reduzido de sons, que se podem assemelhar à fala, e não tendem a usar os sons para enviar mensagens aos outros. Sensações de estímulo e sensoriais. Em contraste com as outras crianças, as crianças com autismo podem parecer facilmente estimuláveis ou podem parecer impassíveis a várias sensações. Podem ter uma sensibilidade invulgar aos toques, sons ou luzes. Por que motivo uma criança com autismo tem estes desafios únicos? Tem que ver com a forma como o autismo afeta o desenvolvimento cerebral. Há áreas do cérebro que são especializadas nos aspectos da aprendizagem social, tais como o contato visual e as respostas emocionais. Quando estas áreas estão a funcionar de modo adequado, uma criança é normalmente atraída para as experiências sociais e aprende facilmente a linguagem e as interações sociais. As pesquisas mostraram que estas áreas fundamentais do cérebro especializadas para a linguagem e interações sociais não funcionam bem nas crianças com autismo. Também parece haver menos ligações do que habitualmente o caso entre certas regiões do cérebro, tais como entre as áreas sensoriais que são especializadas para os sons, visão e toque, e as áreas do raciocínio, que são especializadas para a compreensão dos sons, de tudo que vemos e dos toques que experimentamos. Isto sugere que uma criança com autismo se apercebe das pessoas e dos objetos no seu meio ambiente, mas tem dificuldade em compreender o que são essas experiências, especialmente as que se relacionam com a aprendizagem e comunicação sociais. De onde provêm estas diferenças no funcionamento do cérebro? A ciência mostrou que estas diferenças no autismo parecem, no seu conjunto, ser causadas por uma combinação de fatores genéticos e ambientais que influenciam o desenvolvimento cerebral desde o início. As evidências de uma influência genética baseiam-se em parte em estudos sobre gêmeos idênticos versus gêmeos fraternos. Os gêmeos idênticos partilham toda a sua composição genética. Se um gêmeo idêntico tem autismo, a possibilidade de outro gêmeo ter autismo é de 70%.
Em contraste, para os gêmeos fraternos, a possibilidade é apenas de 35%. Então, claramente, os fatores de risco genéticos influenciam a causa do autismo. Contudo, visto que em apenas 70% dos gêmeos idênticos, que partilham 100% dos genes, ambos têm autismo, outros fatores devem estar também a desempenhar uma função. As pesquisas sobre os fatores de risco ambientais ainda estão numa fase inicial, mas os estudos efetuados até agora apontam para fatores que influenciam o desenvolvimento fetal durante o período pré-natal e por volta do momento do nascimento. Esses fatores incluem a idade avançada dos pais na altura da concepção, infecções maternas, especialmente gripe, durante a gravidez, complicações no nascimento, tais como dificuldades respiratórias, e parto prematuro ou com peso abaixo do normal. Estes fatores, por si só, não causam autismo, estão relacionados com um maior risco de aparecimento de muitos tipos de problemas de desenvolvimento. Todavia, o autismo pode ser mais provável se já existir algum risco genético. Para mais informações sobre as causas e outras pesquisas sobre o autismo, incentivamo-lo a visitar o blog oficial da Autism Speaks. Felizmente, tal como mencionamos anteriormente neste capítulo, o cérebro tem uma grande plasticidade no início da vida. Uma grande parte do desenvolvimento cerebral de uma criança pequena ainda está no futuro, de modo que se providenciarmos experiências especializadas que estimulem o desenvolvimento da comunicação e social, tal como as que são descritas neste livro, e usando outros tipos de intervenção precoce, parece ser possível conduzir o desenvolvimento cerebral do seu filho de volta a um caminho mais típico. As crianças pequenas com autismo são altamente capazes de aprender. Elas criam ligações sociais com os seus membros da família e respondem bem às estratégias de ensino que tenham em conta os seus estilos de aprendizagem particulares. As crianças pequenas com autismo podem ultrapassar muitos dos seus desafios e tornar-se aprendizes socialmente envolvidas, motivadas e criativas. Os próximos capítulos deste livro irão mostrar-lhe como ajudar a que isto aconteça com o seu filho. Intervenção aplicada pelos pais a crianças pequenas com TEA. O que dizem as evidências? Ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, muitos estudos mostraram os benefícios da intervenção precoce para crianças pequenas com autismo quando a intervenção é aplicada por terapeutas. Por exemplo, em 2011, a agência federal que avalia a base de dados para os tratamentos, Agency for Healthcare Research and Quality, publicou uma revisão sistemática da intervenção precoce intensiva para as TEA. Concluiu 34 ensaios clínicos de intervenção precoce na sua revisão. A agência concluiu que as evidências mostram que uma intervenção comportamental intensiva e precoce conduz a melhores resultados cognitivos e de linguagem. Uma descoberta proveniente de muitos destes estudos é que as crianças tinham melhores resultados se os pais aprendessem a utilizar em casa estratégias de intervenção precoce semelhantes às que os terapeutas usavam na terapia. Isto faz todo sentido. Os pais conhecem os seus filhos melhor do que ninguém, sentem-se altamente motivados para os ajudar, e passam mais tempo com eles do que qualquer outra pessoa. Os pais que apoiam a aprendizagem dos filhos usando estratégias de ensino específicas, para além das horas em que os filhos recebem outras intervenções, estão a acrescentar muitas mais experiências de aprendizagem para os seus filhos durante todos os dias. Isto deverá ajudar essas crianças a aprenderem mais. Dica útil: estudos mostraram que as terapias mediadas pelos pais podem aumentar as competências verbais e não verbais das crianças e a capacidade de brincar, podendo melhorar o relacionamento entre os pais e as crianças. Ultimamente, as pesquisas começaram a debruçar-se em maior profundidade nos efeitos das intervenções aplicadas pelos pais. Vários estudos mostraram que as intervenções aplicadas pelos pais podem aumentar as competências de comunicação e brincadeira das crianças, e a quantidade de sucesso e diversão que tanto os pais como as crianças têm ao interagirem uns com os outros. Quando os pais aprendem a usar as técnicas de intervenção em casa, as crianças pequenas com autismo têm mais probabilidades em recordar-se e usar as competências que lhes foram ensinadas pelos professores ou terapeutas. Além disso, os pais que utilizam as estratégias de intervenção dizem sentir-se mais felizes, menos ansiosos e mais otimistas e capacitados. A delegação de poderes é a palavra-chave.
Lembro-me da época em que trabalhei como coordenadora de serviço, antes de ser mãe de uma criança com TEA e íamos aplicar um programa AB em casa para um rapaz de 7 anos que estava a fazer um progresso mínimo ao longo dos anos. Os pais da criança estavam a entrar em pânico. Não paravam de dizer, não sabemos o que estamos a fazer, vocês é que são os especialistas, não nós. É vital ensinar estas competências aos pais, uma vez que eles serão pais a vida inteira e irão necessitar de se sentir confortáveis e competentes em ensinar de uma forma que a criança aprenda melhor. Os pais não podem ficar dependentes dos terapeutas, e as crianças também não. Temos de nos esforçar por ensinar e torná-los independentes a todos os níveis. Um estudo recente conduzido por 2 de nós e um colaborador debruçou-se sobre a forma como os pais aprendiam as técnicas de intervenção incluídas neste livro e no quanto os seus filhos beneficiavam com elas. O estudo envolveu 8 famílias com crianças entre 1 e 2 anos de idade recém-diagnosticadas com TEA. As famílias voluntariaram-se para um programa de intervenção de 12 sessões semanais de 1 hora cada. Os pais aprenderam a usar uma série de técnicas de ensino centradas em desenvolver a atenção, a comunicação, as interações sociais e as brincadeiras dos seus filhos. Os pais aprenderam a fazer o seguinte: 1. Criar trocas divertidas e satisfatórias entre eles e os filhos. 2. Ajudar no desenvolvimento da linguagem dos filhos enfatizando o poder social dos sons iniciais emitidos pela criança. 3. Aumentar as competências de comunicação não verbal e imitação da criança. 4. Criar o interesse das crianças numa vasta gama de brinquedos e aptidões em brincadeiras sociais com brinquedos. O que eu mais gostava em relação a esta abordagem é que ela me parecia tão natural, como uma brincadeira de alta qualidade que todos os pais deveriam querer fazer com os seus filhos. Assim que aprendi o básico, pareceu-me ser fácil de aplicá-lo a tudo o resto. Isto concedeu-me muitas oportunidades para aprender e ao mesmo tempo deu-me novas ideias para formas criativas de nos divertirmos juntos. Em vez de me sentir assolada e esgotada, foi fácil e divertido. Podia ver o meu filho a corresponder, o que era motivante e incentivador. Os pais aprenderam a utilizar estas técnicas de intervenção durante os seus típicos momentos de brincadeiras em casa e durante as rotinas típicas de cuidados diários. Os pais não criaram horas especiais para ensinar. Eram pais que trabalhavam fora e que já passavam todo o tempo disponível a cuidar dos filhos e a brincar com eles. Aprenderam a utilizar o tempo de que já dispunham com as crianças de uma forma mais focada. Os pais conseguiram aprender as técnicas de intervenção? Sim. O estudo até descobriu que mesmo antes de lhe terem sido ensinadas as técnicas os pais já usavam naturalmente muitas delas entre 40% a 60% do tempo durante as suas atividades típicas de brincadeira com os filhos. Embora, depois de apenas algumas horas de ensino e umas poucas semanas de utilização das técnicas em casa, a maioria dos pais já utilizava as técnicas cerca de 90% das vezes. O estudo depois examinou como a utilização das técnicas pelos pais afetava as crianças. Antes de os pais começarem a aprender as técnicas, as crianças no estudo quase não utilizavam sons semelhantes a palavras. Contudo, assim que os pais começaram a utilizar as técnicas de intervenção regularmente em casa, a maioria das crianças começou a tentar pronunciar palavras para comunicar, e não apenas para imitar ou como eco. O mesmo aconteceu em relação à imitação. Aumentou gradualmente à medida que os pais começaram a utilizar as técnicas de intervenção em casa. Além disso, os pais tinham tanta perícia como os terapeutas em ajudar as crianças a aprender a utilizar as palavras e a imitar. Isto mostra que os pais que aprendem a utilizar as técnicas de intervenção podem ser tão eficientes como os terapeutas em ensinar os seus filhos novas competências de aprendizagem cruciais e apoiar o uso por parte das crianças das suas novas competências. Existem vários programas de intervenção diferentes para os pais disponíveis ao público, e alguns destes estão a ser atualmente estudados em pesquisas em curso. Alguns exemplos incluem Anem More Than Words, o modelo Denver de intervenção precoce, treino de resposta pivotal, Responsive Teaching, e Social Communication, Emotional Regulation, and Transactional Support, CERTS. Neste livro, descrevemos um conjunto de estratégias fáceis de usar que os pais e outros cuidadores podem utilizar através das suas atividades diárias com as crianças para as ajudarem a envolver-se, comunicar e aprender.
O leitor pode utilizar estas estratégias durante os momentos de brincadeira, a hora do banho, as refeições, qualquer altura em que esteja com o seu filho. Isto irá garantir que, tal como acontece com as crianças de desenvolvimento típico, o seu filho com autismo está a aprender em todos os minutos do dia e não apenas quando participa de um programa de intervenção. As estratégias que oferecemos neste livro baseiam-se no modelo Denver de intervenção precoce, ESDM. Concentram-se em ajudar as crianças a tornar-se ativamente envolvidas na aprendizagem e comunicação, criando as capacidades centrais de aprendizagem social, imitação, partilha, atenção, iniciar a comunicação com gestos, usar a voz e o corpo para falar, e aprender a brincar com outras pessoas de variadas formas com brinquedos. As estratégias que oferecemos neste livro são as que ajudam os pais e outros cuidadores, assim como terapeutas, a desenvolver estas competências sendo parceiros de brincadeira dos filhos durante as atividades preferidas das crianças e durante as rotinas típicas do dia a dia. Os pais e os filhos desenvolvem uma brincadeira alternada e divertida durante estas atividades e rotinas. As estratégias que iremos ensinar-lhe vão ajudá-lo a encontrar atividades divertidas que serão apreciadas tanto por si como pelo seu filho. Iremos ensinar-lhe como aumentar a atenção e a aprendizagem da criança durante os momentos de brincadeira e cuidados, seguindo os interesses do seu filho e ajudando-o a experimentar mais oportunidades de aprendizagem. Nos restantes capítulos deste livro, iremos rever estas técnicas de intervenção, uma por uma. Porém, antes de terminarmos este capítulo, vejamos os pontos-chave que focamos aqui. O cérebro é muito plástico durante o desenvolvimento inicial e é moldado pelas experiências de aprendizagem. À medida que a aprendizagem acontece, as ligações entre as células cerebrais são formadas. As crianças exploram ativamente o mundo, desenvolvem ideias sobre como o mundo funciona e fazem testes para ver se as suas ideias estão corretas. As crianças de desenvolvimento típico aprendem em quase todos os momentos em que estão acordadas e passam a maior parte do seu tempo a interagir com as pessoas. As crianças com autismo tendem a passar menos tempo focadas nas pessoas e mais tempo focadas nos objetos do que as outras crianças. Isto limita as suas oportunidades para aprendizagem e comunicação sociais. Os pais podem ajudar os seus filhos com autismo atraindo a atenção deles para as oportunidades de aprendizagem importantes, exagerando as suas ações e fala e fornecendo-lhes brinquedos apropriados. Isto ajuda a fornecer muitas oportunidades de aprendizagem. A intervenção precoce em crianças pequenas com autismo pode melhorar as capacidades de aprendizagem, de brincadeiras, de comunicação e sociais. Pode também ajudar com os problemas de comportamento, tais como birras e agressão. Estudos mostraram que as crianças com autismo estão emocionalmente ligadas aos pais e a outros membros da família, mas podem demonstrá-lo de forma diferente das outras crianças. As crianças com autismo têm dificuldade em falar e em usar os gestos e as expressões faciais para comunicar as suas necessidades e desejos aos pais. Geralmente é preciso ensiná-las a usar gestos como o apontar. As crianças com TEA não imitam os outros por iniciativa própria, mas podem ser ensinadas a fazê-lo, o que lhes abre a porta para aprenderem sobre os outros. Os pais podem aprender a usar estratégias de intervenção com os filhos, na verdade, eles podem dominar as técnicas tão bem como os terapeutas. As crianças cujos pais utilizam estratégias de intervenção em casa tendem a reter as competências aprendidas. Quando os pais utilizam estratégias de intervenção em casa, isto reforça a aprendizagem das crianças em outros programas de intervenção, de modo a que consigam recordar-se das competências que aprenderam e usá-las em diferentes situações. As intervenções aplicadas pelos pais podem ajudá-los a sentirem-se mais felizes, menos angustiados e mais otimistas. Quando os pais aprendem a utilizar as estratégias de intervenção, obtêm uma visão mais positiva, sentem-se capacitados e têm menos probabilidades de se sentirem deprimidos. As intervenções destinadas a serem aplicadas pelos pais não requerem equipamento especial e horas de ensino especial passadas a trabalhar com a criança. Os materiais necessários para aplicar as intervenções em casa são brinquedos simples e outros materiais de brincadeira. As estratégias podem ser usadas durante as atividades diárias, tais como a hora do banho, as refeições e os momentos de brincadeira dentro e fora de casa. A maioria das intervenções destinadas aos pais realça a importância das emoções positivas e de uma relação feliz entre os pais e os filhos para promover a aprendizagem.
Os estudos mostraram que as relações sociais entre pais e filhos são a base para a aprendizagem e comunicação.